tempo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Que nesta tarde estamos aqui reunidos para esse mini seminário do Departamento de Assuntos da Família desta casa. Então vamos nos preparar intimamente para que possamos na tarde de hoje assimilar todas as orientações, porque o tema é maravilhoso. Educação, a arte de formar o caráter. Então, gente, é um assunto maravilhoso. Vamos rogar a Deus que nos permita compreender, assimilar, para que possamos aplicar nas nossas vidas como pais, como educadores, como evangelizadores. O Cristo conta conosco nessa tarefa de amor. Então, para nos preparar intimamente, eu selecionei do Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo 14, que nos fala, então, sobre família. E que ele consta do livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, maravilhoso, recomendado a todos, e que nos diz assim: aos pais de família, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vendo espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos foi confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 14. E Bezerra de Menezes, numa das suas mensagens que constam neste livro, eu vou ler só uma partezinha, também se referindo aos pais de família. Ele nos alerta para isso. A criança é grande enamorada dos pais, segue-os de olhos fixos. Uma lição, uma advertência carinhosa dos pais, se prudente e sabiamente aplicadas, serão facilmente assimiladas pelo filho, ainda frágil e simples. Se o descurou, porém, a educação na primeira infância, a puberdade e a adolescência tornar-se-ão fases de orientação um pouco mais difíceis. Então fica para a nossa reflexão nesse momento de abertura. Então, seguindo a programação estabelecida, nós antes queremos dar as boas-vindas a todos, aos jovens que aportam neste momento, rogando que possam sentar mais para frente. Façam um favor. Sempre mais para frente. Dando continuidade, então, nós vamos chamar o grupo vocal.
que nos trarão a música Noites Traiçoeiras. Então vamos preparar o nosso coração com muita alegria para o momento da prece, que também é um momento especial. Hoje nós convidamos para proferir a prece de abertura a nossa irmã Euli,
que foi a primeira trabalhadora desta casa, encarregada para buscar subsídios e estruturar esse departamento da casa, o Departamento de Assuntos da Família. E por muito tempo, ela, juntamente com a Maria Helena Pinheiro, conduziram esse departamento que hoje está a cargo da nossa irmã Chiara, da Débora, do Isaldir. Então vamos ouvir a prece com a nossa irmã Neolita. Depois de ouvirmos essa música que emociona, vamos mentalizar Jesus, nosso grande amigo, e dizer ao nosso Pai Celestial: obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na Terra. Obrigada por esta reencarnação. Obrigada pela nossa família. Obrigada por esta casa que nos acolhe com tanto amor. Obrigada, Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, por abençoar todos os teus filhos aqui na terra, que lutam para melhorar seu interior. Por isso, meus queridos amigos, coloquemos nossa fé, a nossa coragem nas mãos de Deus Pai e Cristo Jesus. O que podemos dizer, meus irmãos, que os maiores amigos que temos é o nosso Pai Celestial, Cristo Jesus e nossa Mãe Santíssima. Porque eles jamais nos abandonarão. E nos momentos mais tristes, podemos contar com eles. E são eles que estarão ao nosso lado. São eles que estarão nos auxiliando, nos intuindo melhores sentimentos, melhores pensamentos. E assim pedimos, Senhor de misericórdia infinita, que abençoe esse departamento de assuntos da família. Porque a família é a base de tudo. Por isso, a importância do pai e da mãe, a responsabilidade perante a espiritualidade maior, com os deveres que Deus nos dá. E que existe o melhor dever, o mais bonito, é saber amar a sua família, amar seus filhos, conduzi-los ao caminho do Senhor, para que eles não se percam nesse mundo de ilusões. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. E abençoa a todas as famílias dessa cidade, desse Rio Grande do Sul, desse Brasil, da nossa terra. Obrigada. Eu esqueci. E que abençoe também aqueles que irão conduzir o seminário a partir deste momento. Com grande alegria que recebemos todos os irmãos na Casa Espírita para essa reflexão tão importante para todos nós na tarde de hoje. Escolhemos para o trabalho da tarde de hoje esse tema que todos estão visualizando: educação, a arte de formar o caráter. É uma sequência do nosso trabalho que nós fizemos no ano passado, que nós falamos sobre a família e os pilares da família, que era o casal. Hoje, esse casal
já têm filhos e vamos fazer então essa reflexão em torno desse tema: educação, a arte de formar o caráter. Só fazer uma introdução aqui. Se nós pegarmos só a palavra educação, nós já temos um imenso desafio diante das nossas perspectivas. Desafio, em primeiro lugar, porque as crianças, os jovens de hoje, nesse mundo tecnológico, e nós, como a primeira geração que tem, portanto, esse desafio de educar essas crianças, esses jovens, dentro desse mundo de tantas mudanças, de tantas transformações, e das tecnologias principalmente, porque eles renascem, eles reencarnam e já saem operando todas essas tecnologias, e a nossa geração tem dificuldade em relação a isso. Esse é o primeiro desafio da chamada geração V, a geração virtual. Eles estão sempre conectados, uma coisa nova para todos nós, e por isso precisamos nos adaptar a essa realidade. Em segundo lugar, é um desafio, porque apesar de todas essas tecnologias, essas diferenças de geração, nós precisamos dar conta daquilo que é fundamental, que é mais importante, é a questão moral. Nós, como espíritas, precisamos educar esses filhos dentro dessa perspectiva, mas ensinando-lhes os valores, aqueles valores que não mudam, aqueles valores que Jesus nos ensinou há 2014 anos atrás, que serviam para aquela época, servem hoje, portanto, e servirão sempre, porque os valores não mudam, as tecnologias, os hábitos, os costumes vão se modificando, mas os valores permanecem, e é essa perspectiva, dentro dessa visão, que nós queremos conduzir o nosso trabalho da tarde de hoje. Para isso, nós propomos essa reflexão, esse trabalho da seguinte forma. A introdução que já fizemos, um desenvolvimento, onde no primeiro item nós vamos abordar qual educação, de que educação nós, espíritas, estamos falando. Em segundo lugar, quem educar, quem nós estamos educando. E em terceiro, como educar. Dentro dessas perspectivas, então, como conduzir a educação dos nossos filhos, dos nossos jovens, dentro da realidade que nós conhecemos hoje. E por final, uma conclusão, onde daremos uma abertura para quem quiser fazer alguma colocação, alguma experiência, se for o caso, terá essa abertura. Os dois primeiros itens eu farei a apresentação, e a Débora, nossa colega, fará também alguns comentários, e no terceiro item a Débora vai apresentar e eu também posso fazer algumas colocações. Quero dar uma boa tarde para todos. Estou muito feliz de ver nosso auditório lotado. E quero perguntar se alguém aqui, quando recebeu esse presente de Deus, que é um filho, se ele veio com um manual. Não, né? Acho que ninguém. Ninguém levantou a mão. Então é sobre isso que nós vamos falar. O nosso filho é como se fosse um diamante bruto e depende de nós lapidá-los. É para isso que nós temos a missão de sermos pais. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje à tarde. Sintam-se muito acolhidos, sintam-se muito à vontade. Eu tenho certeza que tudo que nós comentarmos aqui hoje vai servir para a nossa reflexão. Não esqueçam, testem. A vida é um laboratório. Para isso que nós estamos aqui. O que talvez vai servir para algum, não vai servir para o outro. Às vezes, 2 filhos, para cada um o tratamento é diferente. Cada um é um espírito que vem com uma bagagem já. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. O verbo educar é originário do latim educare, que quer dizer extrair de dentro. Portanto, trabalhar as potencialidades interiores do ser. Então, a educação é de dentro para fora e não de fora para dentro, como muitas vezes nós
imaginamos. Então, trabalhar essas potencialidades interiores do ser. E o item 1, como nós falamos, é qual educação? Que tipo de educação nós estamos falando? Então, nós vamos abstrair aí no comentário, ou na nota que Allan Kardec fez na questão 685A do Livro dos Espíritos. Nesse contexto, ele não estava falando ou abordando o assunto educação. Falava-se ali de trabalho, de repouso, falava-se ali das relações econômicas do mundo, questionando as questões socioeconômicas das diferenças sociais e assim por diante. No entanto, nesse comentário, mais para o final do comentário, Kardec fala de educação e estabelece ali, no Livro dos Espíritos, a visão nossa, a visão espírita de educação. Ele fez o seguinte comentário: há um elemento que não se costuma considerar, sem o qual a ciência econômica torna-se apenas uma teoria. É a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, que dá os hábitos, porque educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É dessa parte, desse comentário de Kardec, que nós tiramos o título, o assunto da nossa reflexão da tarde de hoje. Porque caracteres é uma palavra derivada de caráter. Portanto, é a formação do caráter do indivíduo. Poderíamos ainda ter usado essa última parte que está em verde. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Essa educação não é aquela quando nós mandamos os filhos para a escola, porque é um saber científico que eles buscam na escola ou na faculdade, mas é que se aprende em casa, no lar. É naquele cadinho, naquele reduto doméstico que se adquire esses hábitos saudáveis, ou não. Então, por isso que é uma arte, é trabalhar o íntimo, as potencialidades que cada um traz dentro de si, que precisam ser trabalhadas desde a infância. A missão dos pais, no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 208, os Espíritos estabeleceram a missão para os pais. Os Espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, é uma missão que os pais recebem na atual existência ao receberem o seu filho. E logo em seguida nós vamos ver que ser é esse que vem no cenário do mundo para o aprendizado. Roosevelt deixou um legado, uma frase que nós colocamos aqui para reflexão, para exemplificar qual o significado de moral. Diz ele: educar a mente de um homem sem dar-lhe moral é educá-lo para ser uma ameaça à sociedade. No Livro dos Espíritos, na questão 629, os Espíritos estabelecem o conceito, o significado de moral. Moral é a regra de bem proceder, é distinguir o bem do mal. Então, um sujeito, uma pessoa sem moral, pode se tornar uma ameaça à sociedade. Tal a importância
de educar bem, de educar nesse sentido, de colocar limites, de estabelecer aquilo que se deve fazer em sociedade, todas as regras de bem proceder para que tenhamos uma vida mais digna, mais saudável e mais feliz. Em Vereda Familiar, nós encontramos a seguinte passagem: a atuação do educador doméstico é de primordial importância para a formação socio-moral do ser. Abdicar dessa oportunidade será jogar por terra valioso ensejo de melhorar o nível da nossa sociedade, a começar do nosso lar. Quando nós vemos nos noticiários algum ato de agressividade, de corrupção, nós somos muito rápidos em julgar aquela pessoa ou aquele ato. E muitas vezes nós nos esquecemos de perguntar aonde estavam os pais daquele sujeito, daquela criança, daquele jovem ou daquele adulto. Porque todos nós passamos por um lar, por uma família. E quando vemos os resultados do noticiário de pessoas jovens ou adultas, certamente passaram por um lar. Então a pergunta que se deve fazer é essa: o que os pais estão fazendo, o que os pais fizeram dessa pessoa que se tornou uma pessoa não digna na sociedade? Porque tudo começa no lar. Se nós queremos ter uma sociedade melhor, temos que fazer a nossa parte, para que o sujeito que por ali passa consiga futuramente demonstrar na sociedade esse primor moral. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da alma, da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 3. Portanto, aí percebemos a importância da educação. Que Deus colocou duas pessoas para educar uma pessoa, um filho. Colocado essa base, digamos assim, teórica, dizendo qual a importância de que educação nós estamos falando, no segundo momento, nós vamos colocar aqui quem educar. Que sujeito é esse? Quando olhamos para a criança tão pequena, tão meiga, tão fofinha, nem sempre nós sabemos, nos damos conta de quem é esse sujeito, quem está por trás desse corpinho que é frágil, que é infantil, e que nós recebemos nas nossas mãos e precisamos dar conta, portanto, dessa educação, da educação principalmente moral, porque é a moral que depende de cada um de nós, depende da família. Portanto, no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos trazer a resposta. A alma tem do espaço. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço, para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, aquele bebê sensível, frágil,
é uma alma que vem do espaço. E Kardec estabeleceu como alma é o espírito reencarnado. Enquanto está desencarnado, então chama de espírito. Ou seja, alma e espírito, na verdade, são sinônimos. Então, é um espírito que vem, que reencarna e que nós recebemos no nosso lar, nas nossas mãos, para educar. Necessariamente dentro dessa educação moral. Nós vamos passar um vídeo agora que vai falar da estrutura familiar dentro dessa ótica espírita. Dentro da estrutura familiar, os pais representam a base dos filhos, semelhante à raiz que oferece sustentação à árvore, um elo que deve ser baseado nos pilares do amor e do respeito, mas que nem sempre segue os padrões desejados. Pais que perdem o controle e partem para a agressão, ao invés de tentarem o diálogo. Filhos que não sabem respeitar os limites. Muitos pecam pelo excesso, exagerando na dose de proteção, criando filhos inseguros e incapazes de enfrentar os problemas da vida. Há também aqueles que se esquecem do compromisso de serem pais em decorrência da correria do cotidiano ou ainda por falta de esclarecimento. Pesquisas na área de psicologia destacam a importância do ambiente familiar na formação da personalidade de um indivíduo. De acordo com a doutrina espírita, não é por acaso que os espíritos se reúnem em um mesmo ambiente, seja por laços de simpatia ou inimizade do passado, para que possam evoluir juntos, seja no papel de pai, mãe ou filho. Um encontro que tem início antes mesmo da fecundação do óvulo, visão que os instrumentos da ciência ainda não conseguem observar. Em o livro A Gênese, Allan Kardec descreve o renascimento. Quando o espírito deve encarnar-se num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Por esse motivo, mesmo diante de inúmeras fórmulas sugeridas para educar um filho e resolver os conflitos familiares, nada supera os exemplos diários baseados em uma convivência equilibrada dentro do lar. Cabe aos pais o papel de educar e transmitir aos filhos os valores morais para que possam se tornar pessoas de bem, capazes de honrar pai e mãe, como ensina o Evangelho. Portanto, os nossos filhos são espíritos. É o título dessa obra, desse livro. De Hermínio C. Miranda, onde ele faz toda uma abordagem em cima justamente dessa questão, mostrando que realmente os nossos filhos são espíritos, baseado numa pesquisa científica da doutora Ellen Van Bach, é psicóloga americana, já desencarnada, e que fez uma pesquisa com 750 pacientes, fazendo a regressão de memória para a fase pré-natal. Esse era o objetivo dela. No entanto, ela percebeu que muitos deles passavam dessa fase, ou seja, retornavam a vidas passadas, demonstrando ou relatando experiências de outras vidas. Então ficou dessa forma comprovado a existência dessa alma antes do nascimento dos nossos filhos. Que muitos pensam que ao nascer, quando uma criança nasce, naquele momento, naquele ato, Deus cria a alma. Mas sabe-se que não, que a alma, o espírito, ele pré-existe, já é um espírito maduro, um espírito antigo,
milenar e que traz muitas experiências. Dentre várias perguntas, nós destacamos uma que a pesquisadora fez, que é essa: como você se sente ante a perspectiva de viver a próxima existência? E aí trouxemos 4 relatos de pessoas que fizeram essa regressão lá na fase pré-natal, para ilustrar como o espírito percebe, mesmo no nascimento, que é um bebê, mas que o psiquismo do espírito já é de adulto. Então, nossos filhos são espíritos adultos que percebem, mesmo ao nascer, tudo que se passa naquele ambiente hospitalar e depois no ambiente familiar. Então, o primeiro relato é o seguinte: eu estava perfeitamente consciente de que minha mãe não me queria. O segundo: eu sabia que a minha mãe teve vergonha de mim porque eu era um bebê feio. Terceiro: eu sabia que minha mãe realmente não me queria por causa das responsabilidades. Eu temia as perspectivas, sentia que os médicos e as enfermeiras eram impessoais e frios. E fica demonstrado como que, mesmo não expressando verbalmente o que as pessoas sentem, o espírito, através do seu psiquismo, percebe e capta. Portanto, é muito importante a educação, mesmo nessa fase onde nós pensamos que a criança, o bebê, não entende nada. Já é importante educá-lo desde aí, principalmente através dos nossos sentimentos. O Samitiba, ele conta um livro dele, eu acho que é Limites, ou aquele outro título dele, que uma mãe chegou para ele e perguntou: a partir de que idade, a partir de que momento tem que começar a educar o meu filho? E daí ele olhou e disse assim: que idade tem teu filho? Aí ele: tem 1 ano, vai fazer 1 ano. Então você está 1 ano e 9 meses atrasado. Então, desde o início da gestação, a mãe e o pai já começam a transmitir para os filhos todos aqueles sentimentos, todas as emoções e toda essa parte moral através dos exemplos, para que os filhos não tenham esse tipo de lembranças, se um dia passarem por uma regressão de memória, ou no futuro, na infância, na adolescência ou na fase adulta, apresentarem algum comportamento, muitas vezes que não seria o mais adequado. Muitas vezes isso tem razão, tem raiz nos sentimentos que foram transmitidos desde a gestação. Ainda um dado interessante dessa pesquisa é que 87% das pessoas consultadas declararam que já conheciam os seus pais. E aí comprova mais uma vez o que o Espiritismo nos ensina, que há uma programação reencarnatória estabelecida, e que aqueles que nós recebemos no nosso lar são velhos conhecidos, ou que vêm pelas afinidades, através do afeto e do amor já estabelecidos, ou então para algum resgate de outras existências e que muitas vezes trazem também essa animosidade, essa dificuldade de relacionamento, mas que agora vêm juntos para o mesmo cenário, justamente para resgatar o que ficou pendente no passado. Na maioria dos casos, inclusive, somos nós, como espíritos, que escolhemos o casal que vai nos receber. Na maioria dos casos. Algumas outras reencarnações são de outras circunstâncias. Mas nós escolhemos aquele casal, aquela família, aquele reduto familiar que vai nos dar as condições que nós precisamos para evoluir. Sejam elas difíceis ou mais fáceis, na maioria dos casos foram escolhidas por nós. A criança é um ser espiritual adulto. A mais dramática conclusão, porém, a que mais destacadamente ressalta dessa pesquisa
é a de que a criança é um ser espiritual adulto, experiente, consciente, dono de insuspeitado acervo de conhecimentos, envolvido em deliberado projeto de vida, com metas, objetivos e propostas já programadas. Portanto, ele traz objetivos bem claros para a atual existência, como também comprovado pela resposta desses pacientes, né, na análise aqui de Hermínio Miranda. Ainda quanto aos objetivos planejados para a vida a ser vivida, não observou a cientista nenhum projeto especial de desenvolver talentos e faculdades, mas, prioritariamente, aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Os pacientes foram praticamente unânimes em rejeitar qualquer intenção voltada para o aumento da riqueza, do status e do poder. No entanto, muitas vezes nós recebemos esses espíritos e voltamos a nossa educação justamente para esse sentido, de buscar riquezas, poder, status social e assim por diante. E o objetivo programado por todos, porque foram unânimes, ao reencarnar, quando o espírito resolve reencarnar, ele vem realmente para aprimorar a sua questão moral. Então, a educação moral, ela é fundamental. Não colocarmos como prioridade esses itens, porque são questões, claro, todo mundo precisa trabalhar, procurar seus objetivos também materiais, mas a prioridade é a evolução espiritual do ser. Reencarnando para se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante a infância. As impressões que recebe e que podem ajudar seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Portanto, na educação, na fase da infância, é o melhor momento de educarmos. Muitas vezes nós pensamos o contrário. Quanto menores, mais difícil ou menos eles vão absorver. Na verdade, é o contrário. Quanto antes nós educarmos, mais eles absorvem. Porque é na fase infantil que eles realmente vão absorver aquilo que é mais importante para o futuro deles como adultos depois. Então, até os 7 anos é a melhor fase para a educação. É onde o espírito ele capta ou recebe todas as impressões da educação e leva para o resto da sua existência. Porque o ser humano é mais dependente dos pais de todas as outras espécies. Embora o ser humano seja inteligente, tem o período mais longo de infância. E não é por acaso. É porque precisamos desse período para a educação. No livro Constelação Familiar, diz o seguinte: a criança é argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe dará forma e conteúdo. Então é nessa fase que nós conseguimos realmente moldar esse caráter. Moldar o caráter, que é uma arte, como nós colocamos no início. É nessa fase, é a melhor fase. Ainda alguns autores falam que nessa fase os espíritos, as crianças são que nem esponjas. Eles absorvem tudo. De bom, mas também tudo aquilo que é negativo. Por isso que precisamos estar sempre atentos naquilo que nós
estamos ensinando, atentos ao nosso próprio comportamento, porque é através também do exemplo que nós educamos, como ainda vamos ver logo mais adiante. Desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus, que traz da sua existência anterior. A estudá-los, devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. O egoísmo e o orgulho é a maior chaga da sociedade, segundo os espíritos. E aquele espírito que reencarna, certamente já traz essas chagas. E na fase infantil, portanto, precisa perceber essas tendências para corrigi-las. Espreitem, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Portanto, a fase infantil é a melhor fase para essa educação. Depois dos 7 anos, o espírito começa a recobrar aquela bagagem antiga, aquela bagagem de experiências de outras existências, e começa a recobrar a partir dos 7 anos até a adolescência. Quando chega na adolescência, aí sim ele vem à tona tudo aquilo que ele já experienciou em outras vidas. Por isso que na adolescência muitos jovens demonstram uma certa rebeldia, certos conflitos íntimos, porque é ali que ele recobra realmente aquele psiquismo de espírito adulto em toda a sua bagagem de espírito de forma integral, para que a partir dali ele possa vivenciar essa vida. Então, aquela base de educação moral que foi dada lá no início, vai ser fundamental nessa parte. Raul Teixeira, num seminário sobre educação, ele fala: quando o adolescente demonstra essa dificuldade de relacionamento na adolescência, é porque a educação, a base da educação não foi bem estabelecida. Porque toda educação bem conduzida, segundo ele e o espírito Camilo, a adolescência vai ser também de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. Então precisamos prestar mais atenção no início da infância para estabelecer todos os parâmetros da educação para que seja então a fase da adolescência mais equilibrada, mais tranquila. Estude as personalidades desde cedinho e evite incentivo a tudo que lhes fortifique a vaidade, quanto tudo que lhes desenvolva orgulho, tanto quanto o que lhes intimide, vedando-lhes grandes possibilidades futuras para uma vivência sã. Portanto, verificar a vaidade excessiva, o orgulho, mas também não vedando as possibilidades, aquele potencial que os espíritos trazem, que hoje, como nós sabemos, é muito maior do que na nossa geração. Então, não vedar essas potencialidades, mas ficar atento para as vaidades, o orgulho, essas chagas, esses vícios morais, para combater esses vícios morais, mas ao mesmo tempo dar todas as condições para que eles possam evoluir ainda mais, que no geral são espíritos, esses da nova geração, são espíritos mais capazes do que nós pais, na nossa infância. As crianças de hoje têm inteligência, capacidade mental muito maior do que nós tínhamos quando nós éramos crianças. Então, agora vamos começar no terceiro item de como educar. Como educar esses espíritos, que são espíritos
adultos, espíritos maduros, que trazem toda essa bagagem de conhecimentos. Antes de passar a palavra a Débora, que vai conduzir agora essa terceira parte, tem uma história ainda para fazer como introdução aqui, sobre o poder da educação. Muitas vezes nós não temos noção de como esse instrumento de educação é eficaz em relação às nossas crianças. Muitas vezes a gente acha que é muito difícil, que não há como alcançar aquela criança ou aquele jovem através da educação. E aí deixamos meio sem nos esmerarmos muito nesse sentido. Então, tem uma história de um legislador que viveu por volta do século IV a.C., chamado Licurgo. Ele era especialista da época em educação. Então, convidaram ele para fazer um seminário sobre educação. No entanto, ele pediu 6 meses de prazo, 6 meses para se preparar para fazer esse seminário. Então acharam estranho ele que tinha capacidade de 1 dia ou 2 dias depois falar desse assunto. Ele pediu 6 meses de prazo. Estabelecido esse prazo, quando chegou o dia, a plateia toda já reunida, esperando por aquele momento, com ansiedade, chega Licurgo, entra no auditório e sobe na tribuna, mas nada fala. Junto com ele, tinha 2 auxiliares. Cada um trazia 2 gaiolas. Um trazia 2 gaiolas com 2 lebres e o outro com 2 enormes cães. Há um sinal ao primeiro auxiliar, ele abre aquela gaiola e sai uma lebre saltitando pelos corredores daquela assembleia, que era ao ar livre, e em seguida faz outro sinal e outro auxiliar solta então o cão. Eles saem disparada ao encontro daquela lebre, se joga por cima dela e estraçalha a lebre, faz aquela cena dantesca onde as pessoas ficam chocadas diante daquela cena de agressividade e de violência por parte daquele cão. Então todo mundo fica em silêncio, fica aquele imenso silêncio, mas Licurgo não fala nada. Através de um novo sinal, o auxiliar solta outra lebre, ela sai saltitando pelo palco e todos ficam naquela expectativa. A um novo sinal, solta outro cão e ele sai em disparada em direção à lebre. Todos fecham os olhos para que não vejam novamente aquela cena de violência. No entanto, quando o cão chega até a lebre, dá uma patada na lebre, ela cai, ela levanta e eles começam a brincar. Então, só então, e somente então, Licurgo falou: Senhores, acabais de assistir a uma demonstração do que pode a educação. Ambas as lebres são filhas da mesma matriz, foram alimentadas igualmente e receberam os mesmos cuidados. Assim, igualmente os cães. A diferença entre os primeiros e os segundos é simplesmente a educação. Ficou bem claro, então, a importância, uma historinha simples assim, né, do que é a educação que nós damos para os nossos filhos. Estamos conduzindo eles para serem como o primeiro cão ou como o segundo cão? Nós temos e sabemos, e vocês já devem ter lido a respeito, alguns tipos de pais. Às vezes nós vamos nos reconhecer numa categoria, talvez em outra. Nós temos o pai autoritário, os pais permissivos, os indiferentes
e os recíprocos. O autoritário, caracterizado pela rigidez e regras inflexíveis, que podem levar a criança à depressão. Muitos casos de depressão que nós conhecemos hoje são de pessoas que tiveram uma educação muito rígida e, em função disso, elas não conseguem muitas vezes se perdoar, não conseguem se auxiliar, elas ficaram bloqueadas e por isso caem na depressão quando acontecem as vicissitudes da vida, que talvez uma outra pessoa tiraria de letra, como a gente diz, e a pessoa, em virtude de uma educação que ficou comprometida nessa área da boa vontade, nessa área da liberdade de expressão, fica complicado. A pessoa fica com dificuldade, pode apresentar sintomas de depressão, pode viver essa dificuldade na vida. Tudo originário de uma educação que não foi de uma rigidez mediana, não que não seja necessária, né? Nós sabemos que é muito necessário, mas que tenha um equilíbrio. Já os pais permissivos, né, caracterizados pela indulgência, ausência de limites, podem levar a um filho fraco, a um fraco controle de impulsos. Uma pessoa que não conhece limites. Um filho, uma criança que não aceita não, um jovem que causa problema de todo tipo para o pai e para a mãe, porque nunca teve limites, nunca foi cobrado, como a gente diz, nunca foi orientado da forma correta. O indiferente, então, caracterizado por negligência e falta de envolvimento, levando a um comportamento agressivo. Muitas vezes, aquele filho que foi negligenciado pelo pai ou pela mãe, ele pode demonstrar um comportamento agressivo para chamar a atenção. É a única forma que ele tira os pais dessa indiferença e faz os pais se importarem com ele. Muitas vezes, é essa indiferença do pai ausente, de uma mãe muito ocupada com outras atividades ou com outros filhos, que gera no jovem, posteriormente, essa atitude mais agressiva. Por fim, nós temos os pais recíprocos, caracterizados pelo compartilhamento na tomada de decisões, com comportamento dirigido de modo racional, resultando em um senso de autoconfiança, contexto de um ambiente terno e carinhoso. Então, que deveria ser o normal. Infelizmente, a gente sabe que é muito difícil, nos dias atuais, manter esse clima, né, esse comportamento dos filhos sob controle e também a ação dos pais sobre eles, sob controle. Muitas vezes os pais perdem a paciência, perdem a oportunidade de transmitir a esse filho um exemplo, um ensinamento, uma orientação correta. Este seria o ideal. E é isso que todos nós devemos buscar. Devemos usar uma tarde como essa de reflexão para vermos em que parte, de repente, nós não estamos indo tão bem. Porque nós vemos em nossos filhos, como foi mostrado antes, alguns comportamentos egoístas, alguns comportamentos indiferentes com a dor e a necessidade alheia. Será que nós estamos criando crianças indiferentes, crianças individualistas? Ou será que estamos criando os espíritos que nós esperamos que transformem a Terra num mundo de regeneração? Estamos criando os seres que vão habitar esta Terra? A postura firme. Aqui é uma grande dificuldade. O sim, sim e o não, não. Já dizia Cristo, né? Não seja o teu comportamento morno, né? Seja sim ou não. E isso é muito importante entre os casais ou quem estiver educando a criança. Porque a nossa família, no mundo, ela mudou muito. Do ideal inicial de pai e mãe, passamos para somente a mãe, somente o pai educando, ou é a avó que educa, ou é uma tia.
ou é outra pessoa, ou é uma criança que é adotada. Então, aquelas pessoas, sejam elas homens, mulheres, ou o casal, que se preparem para que sejam sim, sim e não, não. E que expliquem o motivo para a criança. Porque as crianças atuais, os jovens atuais, eles não aceitam mais que você sempre somente diga, né, porque é assim, ou porque não e porque não. Por que não? Você tem que explicar, você tem que dar um motivo. É assim que se educa, é assim que você orienta. Quando Jesus estabeleceu o sim, sim, o não, não, ele estabeleceu aí uma conduta, um comportamento. No entanto, nós sabemos que para crianças pequenas não se deve, não se pode dizer um não simplesmente porque a criança ela não entende o não e o sim. Então é mais como uma postura, você tem que mostrar realmente, através do seu comportamento, ou explicando, deixando claro para a criança aquela postura. Não simplesmente dizer o sim e o não e acabou. Não porque é assim, pronto. Hoje nós sabemos que nós precisamos explicar melhor tudo aquilo que nós queremos da criança, para que ela realmente possa assimilar. Não apenas dizer não, até porque o não, ela não entende, como nós vamos passar um vídeo agora para assimilar melhor, para evitar o não para a criança. A criança pequena, ela não sabe o significado do não. Por que crianças não obedecem ao não? Não pode subir aí não, Gabriel. Não pode subir. Não pode molhar o amigo, hein? Não pode. Não pode, não olha. pode molhar o amigo. Não pode molhar na cara, Paulo, não pode. Crianças em geral têm dificuldade de obedecer a ordens que começam por não. Não, não vai, não. Sabe por quê? A resposta está aqui, no córtex pré-frontal. Essa parte da frente do cérebro, bem atrás da testa. Entre muitas outras coisas, ela é responsável por impedir que a gente responda a estímulos de maneira automática, sem pensar. Você não pode colocar a mão que você vai prender sua... Olha a mão aí. O problema é que esta parte do cérebro só amadurece na adolescência. E enquanto ela não está madura, a criança responde ao que vê e ouve, fazendo o que dá na telha. O que eu falei pra você que não é pra andar aqui dentro? Às vezes, até cérebros adultos têm dificuldade de obedecer a um não. Quer ver? Não pense em um elefante cor-de-rosa. Conseguiu? Aposto que não. A imagem de um elefante cor-de-rosa é ativada automaticamente no seu cérebro quando você ouve essas palavras. A dificuldade da criança é parecida. Quando escuta "não toque", o cérebro infantil se vê diante de um dilema. Palavras como correr, pular, tocar ativam automaticamente essas ações e o cérebro se prepara para executá-las. Porém, se a ordem vem com um não na frente, o córtex pré-frontal entende que a ação deve ser bloqueada. Mas como isto aqui ainda não está maduro, o cérebro infantil tem dificuldade para bloquear a ação. Portanto, cuidado! Dizer não pule para uma criança em cima do muro pode ser um perigo, um convite ao pulo. O que fazer? Em vez de não pula, diga fica parada. O cérebro da criança não vai ter nenhum dilema para resolver e terá uma chance bem maior de obedecer e não pular. Você, que é adulto, pode controlar seu ímpeto de dizer não. A dica da neurociência, portanto, é simples. Dê ordens positivas e ajude o cérebro da criança a obedecer. Tenho certeza que vocês identificaram algumas condutas ali que já aconteceu lá em casa, né? Já aconteceu, né? É bem isso. Assim como os pais devem ser coerentes,
também devem cuidar essa parte. A criança e até o adulto tem dificuldade, né? Vamos procurar ter esse cuidado de na nossa comunicação com as crianças, evitarmos a palavra não. Fazermos frases mais positivas, de forma que elas consigam compreender o que nós estamos passando para elas. O não pule, o não corra, é um convite para pular e para correr. Aí, então, passando essa primeira fase do não, né, vem as palavras duras. Vale a pena não considerar o espírito na faixa infantil, evitando acumular no seu íntimo as notícias da miséria moral que o adulto exterioriza através da palavra grosseira e de baixo nível, que lhe penetra o circuito da mente, desajustando-lhe a infância confiante. Toda criança, ela nasce confiante. Ela nasce confiante. Nós somos confiantes. Mas muitas vezes, pelas atitudes que os adultos têm para conosco na infância, essa nossa autoconfiança vai diminuindo. Pais que gritam, que discutem na frente dos filhos, ou parentes próximos, brigas, ou mesmo quando vai chamar a atenção do filho ou faz de forma grosseira, isso tudo vai minando a autoconfiança da criança. O correto é diálogo e repreensão. O Espírito Camilo nos traz a seguinte informação: o diálogo torna-se notável instrumento democrático para o posicionamento da criança perante os adultos, profundamente educativo. Uma outra dica que é muito importante: quando você for conversar com a criança, se abaixe e fique ao nível da criança, porque ela te enxerga muitas vezes como um ser gigante. E se esse ser gigante ainda está gritando, ele vira um monstro. Então, se abaixe, olhe nos olhos da criança e trate ela como se fosse um igual, porque é um espírito igual a nós, apenas num corpo infantil. Ainda, Camilo diz, a repreensão é um instrumento a ser utilizado quando o diálogo com as boas conclusões não surtem efeito. E como se daria essa repreensão? Manda, pois, a sabedoria e ensina a prudência que haja um perfeito equilíbrio entre a severidade com que se pode tolher os maus pendores, corrigir as faltas, e a generosidade, a docilidade com que se deve tratar e cultivar as qualidades. Os pais, hoje, estão sendo chamados a um desafio de serem muito inteligentes ao educar os filhos. Como nós vimos, tem que ser de extrema coerência, extrema congruência, todas as atitudes, porque os filhos estão absorvendo, estão aprendendo. E vão se tornar adultos com muitas potencialidades, ou muitas qualidades, ou com muitos problemas, em virtude dessa educação que nós estamos proporcionando a eles hoje. E temos também muitos equívocos na educação. Muitos pais assumem o gosto dos filhos, a vida e os gostos. São eles que respondem quando alguém pergunta, o que gera jovens sem opinião, sem iniciativa, sem senso crítico, sem maturidade. Quando os pais eles assumem a vida dos filhos, não deixam os filhos decidir, essa criança ela não vai saber, no momento em que o pai e a mãe não estejam ao lado, ou na fase adolescente ou na fase adulta, tomar as decisões mais corretas. Porque ele não foi testado desde a infância, ele não foi chamado a decidir. Muitos pais também escolhem as roupas e os calçados até de um marmanjo, como a gente diz, de 18 anos. E depois, o que acontece quando essa criança que não pôde escolher, que não pôde ter opinião ouvida, se veste como uma tribo, como os grupos. E aí os pais ficam indignados, mas olha só as roupas que o meu filho está vestindo, me dá até vergonha.
Mas você educou ele para se vestir adequadamente? Ou você impôs? O que depois o grupo, a tribo, a turma vão de repente impor também. Os pais criam os filhos como se fossem mentalmente inválidos e que não conseguem se desvencilhar dessa dependência perigosa. E daí nós temos hoje jovens com 30, 35 anos que ainda moram com os pais, que ainda não assumiram as rédeas da vida porque não foram educados para isso. Os pais sempre resolveram tudo, sempre lhe deram tudo, sempre lhe proporcionaram tudo. Por que ele vai sair dessa zona de conforto? Se ele tem consciência, é um espírito inteligente que vai encontrar muita dificuldade. Elogie seu filho do jeito certo. Na vida não há prêmios nem castigos, somente consequência. Elogie o esforço e não a inteligência. Nós quando estávamos preparando esse material, nós tivemos conhecendo uma pesquisa muito interessante que a gente vai passar para vocês. Um grupo de jovens, de crianças, foram divididos. Grupo A, Grupo B. O Grupo A foi trabalhado só sobre a inteligência, sobre aspectos que envolviam a inteligência. E o Grupo B, em cima de aspectos que envolviam o esforço pessoal de cada um. O Grupo A realizou uma tarefa igual a do Grupo B, mas foi elogiada da seguinte forma: como você é inteligente, que esperta que você é, o quanto você é genial, você é fantástico. O Grupo B fez a mesma tarefa, mas foi elogiado de outra forma, em relação ao esforço pessoal. Disseram a esse grupo de crianças: gostei de ver o quanto você se dedicou. Que legal ter visto o seu esforço. Que persistência você mostrou. Aí foi sugerida uma segunda tarefa para esse grupo de crianças, esses dois grupos de crianças. E qual não foi a surpresa dos pesquisadores ao verem que o primeiro grupo, que foi elogiado em relação à inteligência, a maioria recusou, porque eles sabiam que essas tarefas, se não fossem feitas fantasticamente, genialmente, elas iam gerar um sentimento de frustração. Se eles não conseguissem fazer de forma maravilhosa, como eles haviam sido elogiados na primeira tarefa, eles iam se sentir mal e então resolveram não fazer. Já o segundo grupo, praticamente todas as crianças aceitaram fazer a segunda tarefa. Por quê? Eles não tiveram medo de tentar. Sabiam que o que importava era o esforço. Não era eles que estavam sendo elogiados, era o esforço deles que estava sendo. Então, se eles se esforçassem um pouco, já era a tarefa. Era isso. Eles não precisavam demonstrar que eram geniais, que eram brilhantes, que eram fantásticos. Eles precisavam simplesmente fazer a tarefa e dedicar ali o seu esforço. Esses nossos filhos, eles precisam aprender valores, eles precisam aprender princípios e ética. Sugestões. Que bom que você ajudou. Você tem um bom coração. Parabéns, meu filho, por ter dito a verdade. Você é ético. Fiquei orgulhosa de você ter dado atenção àquela menina. Como você é solidário. Vocês estão passando princípios e valores. Todavia, se a gente ficar em cima de superficialidades, nós vamos criar indivíduos egoístas. Se você disser que linda que você é só estética. Acho você muito esperto. A esperteza, todos nós sabemos, tem dois lados. Como você é charmoso, é a vaidade. Seus olhos são tão bonitos, que cabelo bonito, só o exterior. Será que aí nós vamos estar passando valores e princípios de forma alguma? Elogios como esses não estão baseados em fatos, nem em comportamentos, nem em atitudes. São interpretações dos adultos. Em breve, crianças como estas estarão fazendo chantagens emocionais, birras, manhas e charminhos, porque foi o que nós elogiamos, né? A importância do exemplo.
Cada criança é um espírito inteiro, integral, com um delicado circuito capacitado a assimilar toda e qualquer informação que se lhe traga, sem qualquer análise ou seleção, uma vez que o seu mundo psíquico não se acha ainda em condições de discernir com profundidade. Olhem a importância dos nossos exemplos nesse momento. Um pequeno vídeo que vai ilustrar bem essa parte do exemplo. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see his back there, George? Go back where you came from. Learn to speak. Go back where you came from. What's wrong with you, Harry? Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you! Pequena amostra, né, de quantos nossos exemplos são importantes. Deixa aquele clássico, né, que liga para casa da gente, diz que eu não tô, ou não tô nem aqui, ou quando a gente... São tantos exemplos pequenos, gente, que a gente dá, maus exemplos, né, e os bons exemplos, será que a gente instiga, será que a gente procura fazer isso com os nossos filhos, cuidar isso, fazer eles perceberem a boa atitude? Quanto maior for a admiração pelos pais, mais os filhos os transformam em mestres. E, sem que os pais se deem conta, absorvem suas posturas psicológicas e gestos corporais. Vejam a importância. Portanto, é nessa fase, como nós falamos anteriormente, até os 7 anos que isso acontece, na maioria das vezes. E Samitiba também fala sobre isso, ele coloca essas posturas psicológicas. E, inclusive, os gestos corporais dos pais, as crianças, como são esponjas e acabam absorvendo tudo que nós fazemos, tudo que nós transmitimos, de alguma forma eles captam. Então, as posturas psicológicas, o nosso comportamento, inclusive gestos pessoais. Quem já educou filhos, quem já teve filhos e já passou por essa fase, sabe que realmente isso acontece. Quando a gente se dá conta, a gente olha para o nosso filho, ele está fazendo a mesma coisa que nós fazemos. Tanto coisas positivas como coisas negativas. Por isso, o cuidado nessa fase da infância de dar sempre o bom exemplo. Porque o bom exemplo, ele arrasta. A criança absorve aquele comportamento, é psicológico isso, e leva para a sua vida. Leva para o resto da sua existência aquele comportamento que absorveu ali na infância. Mesmo aquela criança pequena, mas é ali que ela vai absorver tudo o que os pais fazem, ou até que deixam de fazer, ela absorve e leva para a sua vida de adulto. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhemos, disse Jesus. A paz no mundo.
Uma frase tão pequena, pensem na importância. Filhos pacificadores. É isso que nós devemos deixar para o mundo. Quando nós estamos dentro de casa perdendo a paciência, quando nós estamos tendo atitudes agressivas, nós estamos deixando filhos agressivos. No momento que nós sentamos, dialogamos, reprimimos com segurança, com generosidade, nós estamos criando pessoas saudáveis, pessoas pacificadoras, e é disso que o mundo precisa. É disso que vai ser feito o mundo de regeneração. Jesus também nos ensinou, e tinha um dizer assim: deixai vir a mim as criancinhas. Portanto, isso significa o quê? Que as crianças, apesar de serem, como nós vimos, espíritos adultos que trazem um psiquismo, muitas vezes até de outras vidas, mas nessa fase, novamente repetindo, na fase infantil, eles têm o coração puro, porque aquela bagagem espiritual, ela começa a aflorar a partir dos 7 anos. Então, até os 7 anos, realmente, eles são puros, eles têm o coração puro. Por isso, a melhor fase para ensinar. Jesus quis transmitir esse ensinamento, que os nossos filhos, eles percebem, eles captam com a sua maneira infantil, ingênua até, mas de pureza, eles percebem, eles captam tudo que lhes é ensinado e guardam isso para si, e isso vai ser importante depois dos 7 anos até a adolescência e para o resto de suas vidas. A sonoterapia. Quando estiver dormindo, que os pais tentem conversar com a criança, falem com ela com ternura, procurem dizer-lhe o quanto a amam. Embora o corpo esteja repousando, o espírito está vigilante. Essa é uma técnica usada por muitas mães e que tem dado um efeito maravilhoso nos filhos. Tudo aquilo que você quiser transmitir para a criança, de bons ensinamentos, bons sentimentos, até exemplos, faça isso enquanto a criança estiver dormindo. Aproveite esse momento em que o espírito está, a princípio, desligado do corpo, deixando o corpo repousar, e está mais suscetível a esses ensinamentos. Aproveitem isso. As mães e os pais aproveitem a sonoterapia. Divaldo Franco, no livro SOS Família, fala que a melhor terapêutica é envolver a criança em vibrações de ternura, de amor, e falar-lhe que a ama e amá-la realmente. Exatamente, que tem que ser realmente verdadeiro, porque nós sabemos que para os espíritos não há como dissimular coisas. Se nós estamos falando aqui, por mais que seja uma criança, mas o espírito é adulto, esperamos que ele adormeça e nós vamos dialogar com esse espírito. Se, como criança, ele é puro, ele é ingênuo e ele ainda não capta certas explicações, não entende certos comportamentos, justamente daquilo que a neurociência nos explicou, quando a criança adormece, a partir daí nós vamos conversar com o espírito adulto, o psiquismo do espírito. E ele vai então absorver. Então tem que ser realmente sincera nessa conversa com o filho, com a criança, para que esse espírito receba essa impressão positiva. Nós estudávamos a sonoterapia, apareceu uma história para nós muito interessante, de um menino de 7 anos que apresentou na escola uma sensação de pânico. Ele não conseguia ficar na sala de aula, chorava, queria ir embora, era uma situação muito complicada, começou a atrapalhar os demais colegas, a professora não sabia o que fazer e os pais também não.
aspectos emocionais do problema, a mãe foi instruída a conversar com a criança, especialmente quando ela estivesse adormecida, transmitindo-lhe uma mensagem de segurança e paz. Essa criança, os pais procuraram um atendimento e tiveram a seguinte orientação. Essa criança, numa vida anterior, ela havia sofrido um acidente na escola. A escola teria pegado fogo e ela teria desencarnado com os demais colegas. E essa lembrança, ao ela retornar e começar a ir à escola, praticamente na mesma idade em que havia acontecido na vida anterior, essa lembrança aflorou e por isso a criança desenvolveu a síndrome do pânico. E veja, conversar com a criança durante o sono, passar para ela sentimentos de segurança, de paz, que aquilo era uma memória que deveria ser limpada e que não iria acontecer de novo, resolveu o problema. Tratamento, deu certo. Essa história está no livro Nossos Filhos São Espíritos. Todo mundo está pensando em deixar um planeta melhor para nossos filhos. Quando é que se pensará em deixar filhos melhores para o nosso planeta? Então, além de ecologia, vamos pensar em que espécie de adultos nós estamos legando para esse nosso mundo. Que espécie de pessoas, que comportamento essas pessoas vão ter se somos nós os responsáveis pela educação delas. Que fique então essa reflexão para nós hoje. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Exatamente. Nós encerramos com a mensagem que foi escolhida pela Maria, aleatoriamente, né? E nós encerramos com ela, que fique, sem a gente saber, que fique então essa reflexão. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Eu convido o grupo vocal a vir ao palco novamente, para a gente fazer uma prece de encerramento cantada. Um tempo novo, tem que ter bondade. Eu quero amor, eu vou te amar. Fazendo assim, a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu vou te amar. Eu vou te amar. Fazendo assim, a nossa vida vai mudar. Quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade.
paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver. Com essa prece cantada, nós encerramos então esse mini seminário, agradecendo a presença de todos, que possam retornar sempre à nossa casa espírita, às nossas atividades. Esse foi apenas o primeiro desse ano, pretendemos fazer outros. Talvez o próximo faremos um estudo, um enfoque, incluindo aí o idoso, o setor do idoso. Então, estão todos convidados, não temos ainda a data precisa, mas lá por agosto, setembro, nós pretendemos fazer outro trabalho semelhante a isso. E fica sugestão de leitura, de estudo. Temos algumas obras, se alguém quiser conhecer, todas espíritas, aqui a maioria espíritas, voltadas para esse tema da educação. Além das obras básicas, esses são os outros livros, né, que nós encontramos de autores espíritas, a maioria deles, que falam desse tema e que é muito importante para o nosso crescimento espiritual e familiar. Portanto, o nosso carinhoso abraço a todos. Hoje nós não teremos um passe, mas fica o convite para todas as nossas atividades na Casa Espírita. Obrigado, que assim seja.
entender que tudo passa, que a terra é uma escola. Quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, dê a mão, vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter vontade. Eu quero amor, eu quero amor. Eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor. Eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor. Eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amor. Eu vou te amar, eu vou te amar. Fazendo assim.